Boa tarde aos amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Mais informações, irmãs, sobre as riquezas de conhecimento. Eu sempre falo assim, riquezas de conhecimento, porque se trata de um conhecimento novo, irmão, que está chegando à Terra. Eu sempre digo que todos os conhecimentos que circulam nos meios de comunicação são conhecimentos na regência das leis corruptíveis, das leis terrenas, que é o fundamento, é o sigilo e a mentira. Esse conhecimento que acaba de se revelar é da lei incorruptível de Cristo, que o fundamento é a verdade. Então é diferente, irmão. Muda totalmente o roteiro. Porque a versão de uma narrativa, irmão, que oculta a verdade, uma narrativa que oculta a verdade, ela é diferente da narrativa que revela a verdade. Então quero chamar a atenção a você para isso. Então todas as ideias que circulam nos meios de comunicação, ela oculta a verdade. Por quê? Porque o regimento da lei que opera, que a característica é a lei corruptíveis, ou seja, a lei terrena, o fundamento dela é o sigilo e a mentira. E aí, a narrativa, ela oculta a verdade. Ela oculta a verdade, porque não pode, porque o fundamento da lei, naturalmente, é o sigilo e a mentira. Então, esse conhecimento já está bem claro que é um conhecimento que revela a verdade, uma narrativa que revela a verdade. Então, hoje as pessoas vivem tradicionalmente na regência de leis corruptíveis e que na narrativa oculta a verdade. Ou seja, a pessoa tem que vigiar nas palavras com a mente para não falar a verdade. Ele pode até pode falar a verdade, mas em determinado assunto, em determinadas coisas, ele não pode falar a verdade, porque aquela verdade, ela revela o direito de posse legítimo, e que a lei não permite, porque a regência da lei, o direito de posse é adulterado por meio do sigilo e da mentira que oculta a verdade. Então, eu espero que eu já fiquei bem claro já na diferença desse conhecimento que opera para esse novo conhecimento. Então, não está difícil você entender não, irmão. Basta você analisar e periciar uma narrativa, uma versão de ideia que oculta a verdade e outra narrativa que revela a verdade. Aí você vai ver as duas diferenças de entendimento. É os dois entendimentos. O entendimento fraudulento, que oculta a verdade, o outro que revela a verdade. Então, o nosso entendimento, o nosso conhecimento é o que revela a verdade, por meio da lei incorruptível de Cristo, apropriada para isso, para revelar a verdade. E essa revelação, irmão, ela é legalizada por lei. Ela é legalizada por lei. Ou seja, esse conhecimento, ele não vem somente com ele vem legalizado por lei. Então, se alguma autoridade, se algum regente da lei que opera, querer
interferir nele para ocultar ou para penalizar ele, ele não tem essa autoridade. Ele não tem essa autoridade porque é fraudulento. É fraudulento porque ele vem de uma lei fraudulenta que oculta a verdade, né? E que garante direito adulterado através disso. Já esse novo entendimento que nós apresentamos, ele revela a verdade e legalizada por lei. Então, para você ver, irmão, como esse conhecimento, ele é, além dele ser real, que ele apresenta a verdade, ele tem todo o sistema de legalização. Portanto, ele está apropriado para confrontar com esse entendimento que opera, que oculta a verdade, que também é legalizado por lei. Mas uma lei que oculta a verdade. Porque o fundamento dela é o sigilo, é a mentira. Então, nós apresentamos dois entendimentos e sua característica, para que você possa escolher um deles. Porque antes, irmão, só tinha um entendimento, só tinha um conhecimento. Você não tinha uma segunda opção. Aí nas narrativas, nas versões de ideia, todo eles era padronizado. As pessoas tinham que adotar como regra padrão. E essas regras é a ocultação da verdade. Porque o fundamento da lei é o sigilo e a mentira. Então, agora surge um outro conhecimento legalizado por lei e que você pode fazer preferência por ele. Só que esse novo conhecimento, ele não está nas bibliotecas, nas livrarias. Ele se encontra na Bíblia. Mas só que hoje a Bíblia, ela está sendo usada para ocultar a verdade. E isso é revelar o entendimento legalizado por lei, que é o entendimento que opera, que o fundamento é o sigilo e a mentira. Em outras palavras, você usa a Bíblia, mas o regime tradicional que você vive é aquele que você tem que vigiar nas palavras para não falar a verdade. E aí você pode usar a Bíblia. Toda a Bíblia você usa, né? Inclusive você pode excluir a lei de Deus na Bíblia. Mas você, na prática, não, na realidade, você não pode falar a verdade. Você tem que vigiar nas palavras para ocultar a verdade. E eu sempre digo que a ocultação da verdade é o direito. É o direito ocultado. O direito legítimo. Porque revelado o direito adulterado na revelação da verdade, na ocultação da verdade. Aí quando a verdade é revelada, ele aponta direito legítimo. Então, antes não era possível revelar a verdade, por quê? Porque ela é a mentira, digamos assim, o sigilo e a mentira tinha garantia de lei. E a verdade não tinha essa garantia. Ela não tinha amparo de lei. Aí muitos se decepcionavam com a verdade e até se escandalizavam, porque procuravam revelar ela, mas ela não tinha amparo de lei. Aí ele não tinha força perante os tribunais, perante a regência da lei que operava, de falar a verdade. Você pode ver, irmão, hoje, quando a pessoa vai dar um depoimento nos tribunais, na delegacia, ele não pode falar a verdade.
Então o recurso que pode salvar ele é o sigilo ou a mentira. Ou ele fica calado ou então ele mente. Porque a verdade ela não tem capacidade, ela não tem amparo de lei para ele falar. E aí ele poderia ser penalizado se ele falar a verdade. Você pode ver que tem uma coisa que sempre eles falam nos tribunais, que tudo que você falar será usado contra você. Aí você tem que ficar calado para poder fazer sua defesa através do silêncio. Agora não, agora muda. Porque a palavra ela tem força de expressão agora, né? Por quê? Porque a palavra agora, irmão, ela tem amparo de lei através da verdade. Ela está amparada por lei. E a verdade pode ser falada porque ela tem fundamento de lei agora. Então, agora a palavra pode ser falada, pode ser dita com a verdade, porque ela tem um amparo de lei. Mas ela só pode ser usada por quem tem a lei de Deus como fundamento. Ou seja, não é todo mundo que pode usar a verdade. Não é. Nos tribunais, na delegacia. Por exemplo, se nós for conduzido perante a delegacia, lá nós vai falar a verdade. Mas ela vai ser usada contra você, porque você vai ser um criminoso, confesso. Não. Porque essa lei que nós temos, irmão, o fundamento dela é a verdade. Então essa verdade ela vai ser usada para salvar. E como vai ser feita essa salvação? Como vai ser feito isso? A gente vai falar a verdade e vai denunciar. Vamos supor, se eu for acusado de algum crime, for perante a delegacia, perante o tribunal, eu vou falar a verdade. E vai se constatar o quê? Um crime. Mas só que eu estou na regência e no fundamento de outra lei. Aí esse crime, essa acusação que vem contra mim, que eu falar a verdade, ela é descaracterizada pela lei que eu vivo. Por quê? Porque a verdade eu uso para ser salvo, não para ser condenado. Então a verdade, nós usamos ela, é para ela nos salvar. Aí sabe, mas por que não era possível isso? A pessoa falava a verdade e era condenada. Porque a verdade não tinha amparo de lei, irmão. Agora ela tem. Ela não era usada para salvar. Porque não existia salvador pela verdade. Agora tem. Então a verdade agora ela ganhou força para salvar. Não para condenar. E aí, como eu vou usar essa verdade para me salvar? Vamos supor, se eu for acusado em algum crime, e eu confessar esse crime, aí eu vou apresentar duas verdades. O crime e a produção secreta que produziu, que me faz praticamente inocente, no caso. Porque hoje, muitos crimes, irmão, ele é praticado através de uma trama secreta. Existe uma trama secreta, que é uma verdade, realmente aconteceu o crime, mas só que houve uma produção secreta para que isso acontecesse. Em muitos casos, até obrigado a pessoa a praticar o crime. Obrigando, para poder produzir prova. Então isso que vai me justificar. A verdade que acusa e a outra que me justifica e salva. Por quê? Porque todo tipo de crime, irmão, praticado na regência dessa lei que opera, ele vem através de armação secreta. Ou seja, é crime produzido secretamente. E aí, essa produção,
é uma verdade que vai me justificar e salvar. Que houve a produção secreta. Só me tornaria um criminoso se não houvesse, mas existe. Então ela que vai me justificar e me salvar. Por quê? Por causa da trama secreta que faz do acusado uma vítima, irmão. A trama secreta, quando ela é revelada perante a lei, que o fundamento é a verdade, ela transforma o acusado numa vítima e justifica ele dessa maneira. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Boa tarde a todos.